Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 180. Eu sou Rafael Arinelli e o tamanho da minha decepção é equivalente ao tempo que eu me submeto a um filme. Eu sou Daniel Cury e uma vez que você abandona as expectativas, você aprendeu a viver. Olha que bonita. Filosófico, hein? É de um cara chamado Osho, que era um líder indiano muito louco. É Osho ou Oshi, que daí pode ser baiano. Osho. Ou Osha, aquela personagem do Game of Thrones. Tá bom. Aqui é o Henrique Risato e nenhuma expectativa versus realidade vai ser mais frustrante do que aquela que a gente viu em 500 dias com ela. Olha aí. É meio que um spoiler, mas também, né, uma reflexão sobre a vida. Também. Na verdade, só pra vocês saberem, eu ia fazer a boa e velha piadinha de que era uma expectativa, não é mais. É uma expectativa. Exatamente. O Dani retomando aqui, né? Já que a gente resolveu fazer essa formação clássica do Cinemação hoje, né? Com a presença aqui do Henrique para falar sobre um tema mais aberto e tal. Aí o Dani já tá incorporando aquele velho Dani, né? De 4 anos atrás. Boas piadinhas. Piada boa é assim. Ela vem, ela é natural. É o espírito stand-upper que ressurgiu em mim. Vamos só colocar um asterisco nesse piada bom, né? Não, mas né? Muito bem, hoje estamos aqui reunidos, o time clássico, o time que é o original aqui do podcast, né, que se construiu o que é, né, a história do podcast Cinemação, pra gente falar um pouco sobre expectativas versus a realidade. Hoje a gente vai debater um pouco sobre justamente essa questão de como é que a gente constrói uma expectativa e como que essa expectativa ela é confrontada pela realidade, né? Afinal de contas, existem filmes que a gente se decepciona ao assistir, porque a gente estava com a expectativa muito alta, e existem aqueles filmes que nos surpreendem, porque a gente estava com a expectativa muito baixa. Então, a expectativa está relacionada diretamente com a realidade e é isso que a gente vai conversar hoje aqui, para tentar entender um pouquinho mais sobre o que se passa aí, né, no meio dessa relação entre esses dois sentimentos, podemos dizer assim, mas obviamente, né, dando aqui as nossas opiniões sem nenhuma base científica, psiquiátrica, enfim, né? É só comentários ao Léo, opinião. Vamos então conversar aqui sobre expectativa versus realidade logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, depois de um longo e tenebroso inverno, nós temos aqui a equipe oficial, né? Podemos dizer assim, o time titular do podcast, né? O Henrique, ele aparece quando ele quer. Aí ele é VIP. Ele é VIP, ele chega aí e a gente fala, beleza, vamos aí. É isso aí, né? É isso mesmo. Mas tá certo, é bom de vez em quando voltar, né, pras origens. Pras origens, é isso mesmo, até porque cada dia mais a gente tem aqui novos ouvintes, e assim os ouvintes também conhecem um pouco mais, né, da nossa formação original, né, o podcast começou há 4 anos atrás, com essa formação. É verdade, começou semanalmente. Isso, aí o Henrique foi tipo, né, sumindo. Mas ele vem sempre, então quem ainda não conhece o Henrique... vai conhecer melhor hoje. Ele só não vive só de quadrinhos, né? Ele consegue falar outras coisas também. Também, se deixar ele consegue.
Exatamente. Dani, então vamos lá. A galera tá chegando aqui e vai querer mandar seus comentários para falar da participação do Henrique, querer saber mais sobre a nossa história como podcasters e como é que essas pessoas vão fazer para mandar seus comentários aqui pra gente. Eu vou repetir pela 180ª vez como as pessoas fazem. É só mandar um e-mail para contato@cinemação.com, ou então entra no Facebook, no Twitter, no Instagram ou no Snapchat no Cinemação, sempre cinema, C-A-O, sem tio, sem cedilha, né? Acompanha a gente nas redes sociais, tem tudo de novidade, crítica pra Cacilda, notícia, muita coisa boa, então comenta, por favor, fala o que você achou do podcast, das críticas, de tudo, dá os seus 2 segundos de comentário, por favor, que a gente sempre fica muito feliz. E claro, quer ouvir a gente de um jeito um pouco diferente? Vai em webradiovagalume.com, uma web rádio super legal que exibe o podcast Cinemação toda sexta-feira às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. E claro, não deixe nunca de acessar o cinemação.com, que é o site com tudo. Se você tá só no seu feed aí no celular, só no SoundCloud, entra no cinemação.com para acompanhar as críticas, as novidades, as coisas boas. E claro, tá no SoundCloud ou no iTunes, clique em curtir, dá a notinha de 5 estrelas pro podcast, que a gente vai ficar muito feliz com isso também. Lembrando que além de comentar, além de mandar seus comentários aqui sempre muito pontuais, muito bem escritos, né? Dá aquela curtida no iTunes e no SoundCloud, você também pode colaborar com o Cinemação e se tornar um patrão do Cinemação. Para isso basta você ir no patreon.com/cinemação e ajudar a contribuir com o nosso canal. Contribuindo, você vai ter lá recompensas para cada quantia que você contribuir mensalmente aqui pra gente, e essa quantia parte de $1 apenas. É isso mesmo, você pode contribuir aí com R$4, vai, com a gente, e aí isso vai ajudar e muito a gente aqui. Então você pode ir lá no patreon.com/cinemação e fazer sua doação, assim como faz o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo e o Fernando Machado, que doam mensalmente aqui pra gente e contribuem para que o Cinemação continue no ar, continue crescendo, continue com seus podcasts e tal, graças a essa ajuda mensal que eles têm aqui com a gente. Então vai lá em patreon.com/cinemação e seja um patrão do Cinemação. Dani, galera saindo do armário no último podcast, o último podcast sensacional sobre representatividade e protagonismo, hein? Sim, foi profundo, foi complexo. Porra, foi um papo muito legal. Foi. As meninas, a Thaís e a Larissa, mandaram muito bem também. Foi muito bacana. E durante a semana a gente percebeu que é um assunto que ainda cutuca as pessoas, hein? É, teve gente, né, reclamando, aí o outro xingou quem reclamou, aí o outro apagou o comentário e daí tá apagado. Mas faz parte, tem, faz né? Parte, faz parte. Comenta aí, a gente, no caso a gente não vai ler aquele, porque foi sem muito conteúdo. Foi uma bobagem sem conteúdo. Não, mas óbvio, comenta lá, não tem problema nenhum, a gente acha bom. Exatamente. E é interessante que esse tipo de podcast, ele sempre contribui mais e mais para que a gente tenha realmente essa condição de discutir o assunto, né? Trazer um assunto pro podcast, pra nossa vida, pro nosso cotidiano, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre essas coisas. E aí, quando a gente publica um podcast desse, tem gente que vai se incomodar, tem gente que não gosta, tem gente que acha um absurdo e tal. E assim a gente continua vivendo, né? A gente continua tocando isso em frente. O importante é, enquanto o preconceito reinar, o assunto tem que continuar existindo, porque a gente tem que continuar conversando sobre isso para entender por que desse preconceito, por que essas coisas se repetem ao longo dessa história humana, né? E aí a gente recebeu um comentário muito bacana, não foi, Dani? Foi o comentário do Paulo Roberto Galiac, né, que é um baita comentário, a gente vai ler só esse comentário. Exato. Então eu vou ler o comentário dele e depois a gente pode comentar. Na verdade, a gente comenta o comentário, né? Como diz o B9, nossos colegas do B9. Exatamente. Na verdade, assim, eu vou ler e ele basicamente indica um monte de filme bacana. Então é bem legal, porque são poucos os filmes que eu conhecia ou me lembrava. Então é muito bom ter acesso a isso e ampliar ainda mais o nosso repertório, né? Então vamos lá. Curti muito esse podcast. Adoro essa diversidade no cinema, séries e até games. Eu não sou minoria,
minoria, mas não preciso ser para defender as causas de vários movimentos sociais das mulheres, negros, índios, LGBT e outros. Eu quero deixar aqui minha contribuição de alguns filmes, séries e até games que gosto mesmo. Eu me coloco no lugar dessas minorias como se eu fosse uma peça-chave de vários preconceitos é a grande falta de empatia pelas pessoas nesse aspecto. Só veem apenas o seu mundinho egoísta limitado de variáveis. Começando, louvando com o filme da Sally Porter, Orlando, a Mulher Imortal, que tem todo um apelo de transgênero e o preconceito das mulheres. Começando com um personagem masculino que tem seus preconceitos e privilégios do gênero, até que no meio do filme tudo muda. Ele sofre uma mudança de sexo e começa a perceber o assédio e a ser menosprezado pelo seu sexo. O filme trata do tema como nenhum outro que vi sobre esse tema. Eu recomendo e muito para quem é cinéfilo. Inclusive ele falou sobre isso, eu lembrei agora do Transamérica, né? Um filme muito bom, que até pouco tempo atrás estava no Netflix, mas que fala um pouco também dessa mudança, né, e dos preconceitos por trás do transgênero, né, inclusive. E aí a ideia do filme do Transamérica é mostrar esse outro lado, assim, né, inclusive como muitas vezes o preconceito às vezes parte do própria pessoa que ali está vivendo aquele conflito de gênero ali e tal, né. Sim, inclusive é discutível até, por exemplo, a garota dinamarquesa que saiu recentemente, que muita gente criticou, muita gente que é do movimento LGBT criticou por falar que tem várias questões até um pouco preconceituosas por parte do filme. Claro que é discutível, é um outro assunto, né? Mas enfim, continuando o comentário, ele continua assim: outro de diretor aí com um tema interessante, embora fale de monarcas déspotas e a velha imagem do conto de princesa, é o Maria Antonieta, da Sofia Coppola. Por que esse? O filme, apesar de abordar a realeza déspota dos Bourbon na França pré-revolucionária, mostra que todo o peso da culpa era atribuído à figura feminina da rainha estrangeira, assim ficando evidente toda uma amostra de uma sociedade machista e xenofóbica, além de uma leitura moderna de uma celebridade no auge da carreira e seu declínio. Muito bom. Muito legal, muito interessante a leitura dele. Ele daí cita, depois leva a gente para um outro filme, que é o Byzantium. Byzantium é um outro filme que vale ser citado, do diretor irlandês Neil Jordan, de Entrevista com o Vampiro, né, o diretor, que tem obras sobre o tema como Traídos pelo Desejo e Café da Manhã em Plutão, esse último que ainda não vi. Enfim, o filme de 2012 mostra uma jornada de séculos de mãe e filha vampiras tentando se encaixar em uma sociedade. Elas são perseguidas por vampiros conservadores, entre aspas, que não aceitam que elas são proibidas em seu meio, né, que não aceitam e proíbem essas mulheres, né, vampiras. Então uma coisa, feminismo vampiresco interessante. E o que deve ter de vampiro que sofre preconceito por ser vegetariano também, né? Deve ter isso também. Deve ter também, é verdade. Tem uma temática importante pra se abordar, né? Exato. E aí o Paulo segue falando, muda de assunto e vai pra Marvel e DC, né? Pro tema de super-heróis. Ele fala assim: eu gostei de ambos os universos cinematográficos da Marvel e da DC, mas como um Marvete, eu não poderia deixar de alfinetar a presença da diversidade nos filmes da Marvel é muito mais expressiva que a DC. Justamente por isso e por outras razões, sou mais fã da Marvel. Vale lembrar que nesse último filme da Marvel, Capitão América Guerra Civil, como bem lembraram, temos super-heróis negros e mulheres em ambos os lados. Tivemos um ótimo seriado da Marvel, em parceria com a Netflix, como Jessica Jones e Demolidor, que é um personagem com uma deficiência visual, não necessariamente cego, mas ainda assim com uma deficiência visual. Ou seja, ele enxerga porque ele tem superpoderes, mas ele ainda assim é cego. Então realmente tem os deficientes físicos que a gente não chegou a abordar tanto no último podcast, mas que realmente, querendo ou não, de uma certa forma, o universo dos super-heróis representa um pouco, né? Aliás, o Demolidor, ele tem uma coisa interessante, que ele é um dos primeiros seriados que a Netflix fez, que ele tem toda a parte de narrativa para cegos, né? O seriado, ele tem, quando o cego vai assistir o seriado, é um dos poucos seriados que a Netflix implementou isso, que tem lá toda a descrição. Porque para quem não sabe, quem tem a deficiência visual, é óbvio que não vai conseguir assistir o seriado. Sim, então, quando ele coloca no Netflix, ele tem lá uma opção, e aí, conforme vai acontecendo a cena, entra um narrador que vai descrevendo absolutamente tudo que tá acontecendo na cena. Sim, sim. Ele entrou pela porta, ele veio pra esquerda, a luz bateu no rosto dele, escureceu um lado, não sei o que. Aí entra a voz original do personagem, né? Em inglês e em português também tem essa opção.
opção. Então é muito bacana porque a Marvel e a Netflix tiveram essa sensibilidade de fazer para um personagem que tem deficiência visual, implementar isso. E é óbvio que eles já estão fazendo isso para outros títulos também. É aquela coisa, né? O ideal seria ter pra tudo, mas pra a gente sabe que exato. é complicado, né? Mas a gente espera que tenha um dia, né? E aí, Paulo cita o Luke Cage, que vai ter, fala do X-Men também, né? De como a série X-Men tem uma grande diversidade entre os mutantes. E ele segue pra séries, falando principalmente do Sense8. Ele fala, Sense8 é uma boa pedida pra quem busca a diversidade em séries. O que me lembra de uma série muito boa e pouco divulgada, que é a Black Sails, que tem protagonistas homossexuais e que nem nos importamos com isso, né? Tipo, eles são homossexuais, mas não é o tema da série, pelo que eu entendi. Vou procurar, não conheço essa série, né? E daí ele fala assim, não deixam de ser menos interessantes como personagens importantes para a trama. Para os que adoram piratas e não têm preconceitos, essa é a série. Legal. Né? Tipo, ela não deve estar disponível em muitas opções, você vai ter que gostar de uma pirataria. E daí ele fala do Penny Dreadful, né? Que é uma outra que tá no top 10 de série que mais gosto e que sua principal protagonista é uma mulher incrivelmente cheia de atuações marcantes da Eva Green, que é a deusa Wicca da atuação, segundo ele. Gostei também desse termo, né? E por fim ele fala de alguns games que, como o comentário é bastante longo, eu não vou citar, mas ele ainda dá dicas de game, então se você for no post do podcast, você vai ver essas dicas também. Exato. Não, um comentário muito legal que o Paulo Roberto Galic mandou pra gente. Muito bacana ver que as pessoas escutam um tema como esse e já recordam, né, de obras e tal, que ou combatem ou que mostram essa representatividade de uma forma bem bacana e que é marcante pra algumas pessoas, né? E aí fica aí essas várias dicas que o Paulo deixou aqui pra gente, mas sem dúvida, a discussão não cessa aqui. Como a gente gosta de falar, a gente deu só o pontapé inicial, né? A gente só fomentou a discussão. Agora a parte de você que tá aí escutando, começar a prestar atenção nisso, começar a se posicionar quanto a isso, tentar contribuir ainda mais com esse tipo de informação, com esse tipo de preconceito, né? Combater um pouco desse preconceito para que a gente possa ter uma sociedade mais homogênea, mais em paz e mais tranquila dentro do cinema e no mundo em geral, né? So, Tom, what is it that you do? I write greeting cards. Tom could be a really great architect if he wanted to be. That's unusual. I mean, what made you go from one to the other? I guess I just figured, why make something disposable, like a building, when you can make something that lasts forever, like a greeting card? Vamos começar esse papo aqui filosofando um pouco sobre o que é o conceito de expectativa. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que a gente é bombardeado constantemente por informações, por comentários dos nossos amigos, né? A gente está direto, né, em contato com os nossos amigos para entender o que eles gostam, o que não gostam e tal. Então criou-se esse novo senso de comunidade. E aí, baseado nisso, surge também essas altas expectativas, né, em relação a filmes, em relação a seriados e tal. Como que vocês acham que se constrói isso de uma forma social, né? Quer dizer, a gente é influenciado por outras pessoas e por isso a gente fica com essas expectativas? Ou vocês acham que não, que parte exclusivamente de uma ansiedade nossa de ver alguma obra que a gente tá a fim de ver e pronto? Você falou uma palavra importante que ela é coligada com a expectativa, que é o ansiar, né? A expectativa é o esperar por algo. Acredito que, pegando assim, de uma forma mais genérica, não só falando de cinema, é muito do coletivo também. Porque todo mundo quer algo. Então, você acaba encontrando pessoas que também querem ver aquela coisa ou tem aquele objetivo em comum. Uma instiga a outra, entendeu? É um sentimento social. Ao mesmo tempo, você tem as suas particularidades. Eu espero ir para um
um jantar. Às vezes todo mundo vai pra um jantar, mas você tá muito mais ansioso porque é uma comida que faz tempo que você não come e tudo mais. Então eu acho que tem esses dois fatores, tanto o fator coletivo quanto o fator pessoal mesmo. Entendi. Eu acho que a expectativa é algo que faz parte do ser humano, assim. Tava lendo agora sobre uma teoria de que a expectativa ela é totalmente ligada à motivação. Ou seja, você só se sente motivado por algo porque você espera que algo bom vai acontecer a partir disso. E você se desmotiva a fazer alguma coisa se você tiver uma experiência que te indica que aqui no futuro algo ruim vai acontecer por conta disso. E aí você se desmotiva e deixa de fazer determinada coisa. Então eu acho que é isso, assim, a expectativa ela faz parte. Ela tá conectada com o pessimismo e com o otimismo das pessoas. Sim. E com a projeção do futuro. O ser humano é o único animal que consegue projetar o futuro, consegue, né, imaginar o que vai acontecer no futuro. Nenhum animal faz isso, né? Talvez alguns primatas, né, você consiga, né, mas o ser humano faz isso de maneira desenvolvida, obviamente. Então, assim, a gente consegue parar, olhar ao nosso redor, olhar toda a nossa experiência e falar assim, baseado em tudo isso que eu sei, eu acho que no futuro vai ser assim ou vai ser assado. Então, é aí que surge essa ideia de expectativa, de você ter uma imagem do futuro e do que vai acontecer, mesmo que essa imagem não seja exatamente aquilo que realmente acontece. Explicando de uma forma simples, né? É como se você for construir um castelo de cartas. Você sabe que se você for empilhando, vai formar um castelo. Você prevê isso, você espera isso. Mas pode dar uma lufada de vento e derrubar. Sim. Essa é a nossa característica como ser humano. O que o Daniel tá falando é assim, o animal ele vai fazendo por instinto, muitas vezes. E ele não tem aquela... Ele tem a expectativa, mas ele não pensa em outras variáveis. A pessoa ela já consegue ter a expectativa, mas ter a consciência de que pode não dar certo. Tem o confronto com a realidade de forma mais direta. E até onde que a paixão influencia nessa expectativa? Porque a gente tá aqui falando, inclusive, um pouco sobre isso da pessoa ser mais otimista ou pessimista em determinada situação, porque ela já tá pensando também no futuro e tal, então ela já existe, né? Ela cria essa expectativa, mas até onde que a paixão pode influenciar essa expectativa? Vou dar um exemplo aqui. Um dos filmes que foi de grande decepção, por exemplo, pro público nerd, foi aquele primeira versão do Homem-Aranha, né? Existia uma expectativa grande ao redor do filme, porque o grande público esperava pelo filme desse herói, e eles foram sucumbidos ali pela falta de qualidade do filme. Do primeiro filme do Homem-Aranha? Do segundo, né? Ali, do segundo e do terceiro. Aqueles filmes lá com o Tobey Maguire. Né? Entendi. Acho que na verdade foi mais o terceiro. Ou então você pode dizer que houve uma quebra de expectativa de muita gente que esperava algo completamente diferente, né? Vamos então focar no terceiro, né? Pra deixar mais claro ainda. Então houve essa quebra de expectativa. Porém, se você tem uma paixão por uma obra, você pode entrar nela justamente com a expectativa de que seja algo bom, porque afinal de contas estão filmando algo que você ama, ou você já pode chegar com a expectativa lá no chão, porque você já sabe que, por mais que filmem 400 filmes, nunca vão chegar perto do que é aquela obra que eu amo e tal, que tá lá no seu pedestal, entendeu? Mas eu acho que é muito mais como as pessoas lidam com a expectativa, e não é nem com a expectativa também, é com o que elas querem, né? Eu acho que daí é muito mais a questão da exigência. Tá. Então eu acho que tem muita gente que coloca, assim, tem uma expectativa muito alta, mas não exige tanto. Então o que acontecer, ela vai se contentar. Tipo, é a pessoa que se contenta com pouco. Tô pensando numa questão mais teórica. Tô aqui, sim. né? Não fumei nada, mas tô aqui teorizando. Então, assim, essa pessoa, ela tem uma exigência menor. E tem o caso da exigência muito alta, que não importa o que aconteça, ela não vai ficar satisfeita. Ela não vai ficar contente com o resultado e vai querer mais e mais e mais. Seja do lado no sentido bom, ou seja, aquela pessoa que sempre busca algo mais e melhor, simplesmente em busca da evolução constante, quanto da pessoa que nunca está satisfeita, nunca fica feliz com nada porque tá sempre de mau humor e nada é bom o suficiente pra ela, entendeu? Hoje em dia a gente tem muito mais forte a presença do fanatismo, né? Então, como a divulgação de informações é muito mais fácil, por exemplo, o cara gosta de beisebol, que aqui no Brasil não é uma... Antigamente era muito mais difícil você ter acesso. Hoje em dia, você assiste os jogos online, você consegue encontrar fóruns de discussões. Você pode ser um fanático de
beisebol morando em qualquer lugar do Brasil, morando em qualquer cidadezinha do Nordeste, do interior do Mato Grosso. Então isso acaba gerando a expectativa também pra pessoa, porque ela por si só tá inserida em um mundo e ela quer fazer parte desse mundo, o que às vezes pode frustrá-la. Por exemplo, é muito mais difícil ela realmente assistir um filme de beisebol, assistir um jogo de beisebol. Com relação ao cinema, também, tem muita gente que é fanático por quadrinhos ou por séries antigas, como Jornada nas Estrelas, né, que a parte clássica mesmo é da idade dos nossos pais, posso dizer assim. Então a pessoa, quando vai sair algo referente a isso, tem aquele hype, né, tem aquela... Ano passado teve com o retorno do Star Wars, tudo era Star Wars, era dos sucrilhos a camisetas que as pessoas na rua estavam usando. Exato. Então, tudo isso gera uma expectativa muito grande pro filme. E às vezes, o que eu percebo, às vezes eu sinto até em mim, em alguns casos, como hoje a rotina ela é difícil pra muita gente, aquele estresse no trabalho, ela põe na expectativa, ela põe como objetivo da vida ver um determinado filme, por exemplo, falando em cinema. Assim, nossa, minha semana tá uma bosta, mas quinta-feira vai estrear o filme tal. Entendi. Eu vou assistir e vai ser o ápice da minha vida. E isso que importa. Ele ultrapassa a esfera de ser algo só de entretenimento, né? Exato. Ele vira até uma válvula de escape às vezes, né? Exatamente. E a pessoa senta a bunda lá na cadeira de cinema e às vezes o filme não é o que ela esperava. Às vezes ela imagina um roteiro e o filme nem sempre o diretor pensou da mesma forma ou toma algumas liberdades. Então frustra. E é o conflito da expectativa e realidade. Então às vezes a pessoa sai até, não gostei do filme. Não é porque o filme é ruim, é porque ela tinha um filme na cabeça e o filme que ela assistiu não era aquele que ela queria que tivesse sido. E aí até onde será que influencia o nosso meio, né? As pessoas que a gente convive e tal. Porque se a gente for assistir um filme, geralmente a gente tem ali uma série de mídias, de canais, de pessoas que às vezes a gente admira ou de amigos e tal, que estão ali, né? Tipo, vivenciando aquele filme e tal. E aí já começa a surgir as opiniões, né? Eu achei bom, achei uma merda, eu não gostei, eu gostei e tal. Até onde influenciam essas pessoas? Eu acho que influencia totalmente. Totalmente. Assim. Mesmo que você não valorize a pessoa, não ache que a opinião dela seja tão importante, por, sei lá, ser só um comentário ou alguém que você não gosta, vai influenciar de alguma forma. Você vai esperando algo ou muito bom, ou muito, se sabe assim, tipo, ou muito ruim e tal. Mas eu acho que, na verdade, no mundo do entretenimento, o objetivo é gerar expectativa, porque é isso que vai fazer com que a pessoa vá ao cinema ou consuma determinado produto. E eu acho que tudo gera expectativa. Então, sabe assim, um simples trailer, sabe aqueles trailers que mostram, geralmente de filmes exibidos em festivais, que mostram assim, 4 estrelas do The New York Times, 5 estrelas do The Guardian, nanana. Então, aquilo é pra criar expectativas. Esses caras estão falando que tem 5 estrelas, tem 4 estrelas, então esse filme é bom. A ideia é que você olhe e fale, pô, que legal. O problema é que tem muita gente que olha e fala, grande bosta, não tô nem aí pro que o The Guardian pensa. Mas aí o cara tá muito preocupado com o que o crítico preferido dele do YouTube pensa. E aí ele vai lá e mesmo que, vamos supor que você, só pra dar um exemplo, se você vê um trailer de um filme que tem esse selinho de Festival de Cannes, por exemplo, que tem essas estrelinhas mostrando notas dos outros, e aí ele é meio lento e tal, isso já gera uma expectativa. A pessoa tá esperando um filme de arte, um filme diferente de um hollywoodiano, um filme, sabe assim, com uma linguagem que não é aquela linguagem super rápida dos filmes de super-heróis e tudo mais. Se você vê aquele filme, até tem uma piadinha que fizeram, né, que é do filme que termina com o pôster. Tem alguns filmes que terminam e aí no final do trailer mesmo tem o pôster. Acho que foi o Porta dos Fundos que zoou e falou que filme assim é filme merda. Você fala assim, filme... Não foi. Foi o Jovem Nerd. O Jovem Nerd fez e o cara do Porta dos Fundos que gravou um filme que tinha isso, zoou com eles, né? Estavam se zoando. E aí eles falam, é filme merda que tem isso. Então por quê? Porque um monte de filme merda fez isso. Você fala assim, fez isso, é filme merda. Sim. Então, todo detalhe de um trailer, de um pôster, de um ator, uma atriz, um diretor, vai gerar algum tipo de expectativa, entendeu? Sempre pra mais ou pra menos, depende do que for e do público também, da pessoa que viu, entendeu? Tem pessoas que odeiam esses filmes de arte, só gostam de filmes de super-heróis. O cara vai ver um trailer com um monte de selinho de Cannes, nota de 5 estrelas do jornal, sabe assim, aquelas coisas assim, espetacular, incrivelmente belo,
amarelo que eles põem assim antes do filme do trailer, Sim. o cara vai falar assim, não quero ver esse filme, deve ser uma bosta, porque na cabeça dele, esses filmes são uma bosta, porque tem pessoas que acham que esses filmes são uma bosta. Então, Sim. eu já sou o contrário, eu já vejo e falo, pô, que legal, entendeu? Mas claro que também entra as notícias, né? Eu nunca imaginei pelo lado que o Daniel tá falando. Eu sempre achei que todo mundo via aquilo e queria ver o filme, não que pensava o contrário. Em complemento, eu acho até a questão do Oscar, né? Vencedor do Oscar tal categoria, né? O próprio e às selo vezes de tem indicado, até né? Também. isso, de indicado, e às vezes eles até trocam o Oscar. O pôster após o Oscar, né? Eu não sei com qual filme aconteceu esses que tava lá indicado um monte. Aí acho que na semana seguinte ao Oscar tinham trocado o pôster com o outro lá, vencedor do Oscar de tal categoria. Mas tem pessoas que odeiam o Oscar, por exemplo. Então isso pode espantar uma pessoa que odeia o Oscar, entendeu? Uma pessoa que odeia o Oscar. Tem pessoas que falam, é o mundo hollywoodiano, não, o Oscar é americano. Eu gosto de filme francês, de filme dinamarquês, de filme iraniano. Então esse cara, ele vai gostar daquele que tá cheio de selinho do Festival de Cannes e não vai dar bola pra essa coisa de Oscar. E tem uns, eu já ouvi comentários assim, de gente que fala assim, ficou indicado ao Oscar, ficou pra hype do Oscar, nem curto muito, nem vou ver, entendeu? Então eu acho que criar expectativa num determinado grupo de pessoas implica em tirar a expectativa de outro grupo de pessoas. Sem dúvida, sei lá, sempre. dá um exemplo de hoje, assim, hoje no dia em que nós estamos gravando este programa de áudio para a internet, conhecido como podcast, eu vi a notícia do Ryan Coogler falando sobre o Pantera Negra, ele vai dirigir o filme do Pantera Negra. Eu assisti Creed e eu sou tipo o cara mais fã do Creed que eu conheço, brincadeira, acho que o Cauê é mais, mas... Eu sou um pouquinho. Curti muito o filme. E, tipo, vai ter o Ryan Coogler, aparentemente, não sei se tá confirmado realmente, vai ter o Michael B. Jordan, né? Vai ter o Pantera Negra, que eu achei que ficou muito massa. Não, obviamente, né? O ator do Pantera Negra, que ficou muito bom já no Capitão América Guerra Civil. Então, assim, eu fiquei muito animado pra ver o filme. Não adianta, é uma puta de uma expectativa. Minha expectativa pro Pantera Negra tá assim, esse filme vai ser animal, entendeu? Porque eu acho que o Ryan Coogler é um puta de um diretor. Entendi. Entendeu? Mas pode ser que eu chegue, veja e fale assim, é um filme, ok, eu vou tentar não me levar por essa expectativa, entendeu? Certo. Eu tento me livrar dela na hora de chegar no cinema. Claro que você nunca se livra totalmente, né? E eu acho que tem pessoas que falam, não, eu vou pro cinema, eu removo todas as minhas expectativas. Não, eu acho impossível. Eu acho que o simples fato de você saber quem é o diretor, quem é o ator principal, qualquer coisa... baixa só, né? Não é baixa, é assim, peraí, vamos lá. É um filme, esquece que esse cara fez coisas muito boas, lá. Mas é difícil, tipo, como você vai assistir um filme do Scorsese e fala assim, não, vamos parar, esse filme pode ser ruim. É difícil, você vai esperando que vai ser um bom filme, entendeu? O Woody Allen, por exemplo, você vai com expectativa. Se o Woody Allen resolver fazer um filme muito louco, sei lá, com surrealismo, você vai falar, não, pera lá, tô vendo outra coisa, porque nos últimos 10 anos ele faz o mesmo filme, entre aspas, né? Com a mesma linguagem certinha. Então, assim, você tem uma expectativa, você cria, quer você queira, quer não. O sea, que me había aprendido un discurso lleno de anécdotas, me parece grandioso, no me acuerdo un carajo. Así pasa. Che, todavía estás a tiempo de venirte a laburar conmigo a Cabo Blanco, Si quieres recibirte y venirte, te espero. No sé. Tem um filme que eu acho que ele é um divisor de águas nesse sentido, que é o Árvore da Vida, né, do Terrence Malick, né, que é um filme que ele foi altamente elogiado pela crítica, tipo, todo mundo falando muito bem do filme, sobre todas as filosofias e nuances que ele traz ali e tal, só que pelo usuário regular, né, pelo público regular que vai até o cinema, foi médio, sabe, ele foi de médio pra baixo, porque realmente, quando você via o trailer de Árvore da Vida, você via Brad Pitt, Jessica Chastain, Champagne, você via só, tipo, grandes atores juntos ali pra fazer um filme, e aí essas legendas grandes, tipo, em Cannes, tipo, alguém falando melhor filme do ano, drama para se refletir, um olhar para si mesmo, um negócio assim, e aí, tipo, todo mundo, nossa, porra, tem o Brad Pitt, tem o Champagne, deve ser ótimo. Só que o público médio, às vezes, não conhece nem o Terrence Malick, não conhece o tipo de filme que ele faz. Eu fui assistir Árvore da Vida e em 30 minutos de filme, a galera tava falando alto e,
tinha gente que tava simplesmente levantando e indo embora do filme, entendeu? Eu até vou dar minha experiência como espectador médio e participante médio e ser humano médio, que eu não assisti a Árvore da Vida. Mesmo gravando aqui com vocês nesses 5 anos, vocês já terem comentado muitas vezes. E eu acho que é uma expectativa para um resultado negativo. Ou seja, eu acho que se eu assistir esse filme eu não vou gostar. Porque não é muito do meu perfil. E eu acho que exatamente o que o Rafa acabou de dizer, essa questão de mostrar grandes atores, um filme que você vai refletir e não. Ele acaba... Não é uma história muito usual. Acho que isso pode ter afastado um pouco as pessoas desse exemplo que o Rafa tá falando pra gente, que tipo, a galera começou a falar alto ou levantar e ir embora. Eu sei de gente que, não gostei do filme, eu vi gente indo embora no meio. Não é a primeira vez que eu ouço esse tipo de coisa sobre a Árvore da Vida. Porque muita gente esquece que o filme, né, o cinema em si, ele não é só o entretenimento, mas ele também é a parte cultural e artística mesmo. É que nem você vai numa exposição de arte e tem uma cadeira. Não tem nada na cadeira, mas tem uma cadeira. E ela é arte. Por algum motivo ela é arte. A história dela. A história é o que o artista teve, o insight, criou aquela cadeira. Pra você aquilo não é arte, mas tem pessoas com outros olhares que vão falar, cara, isso mudou minha vida. Essa cadeira é um divisor de águas. Então eu acredito que isso daí é uma questão interessante. A gente pode ter a expectativa negativa. Do tipo, puxa, esse filme não é meu perfil. Eu acho que eu não quero ver. Então, mas aí eu vou entrar numa outra coisa importante. É a questão também do marketing. O Árvore da Vida, eu lembro que ele estreou em várias mais salas do que o normal, pra um filme tipo esse, tipo o que o Terrence Malick fez, com essa proposta. Entendeu? Então, ele chega para um público mais abrangente que não tá acostumado a ver esse tipo de filme. Aí o cara vai na expectativa de ver o Brad Pitt, que nem no Bastardos Inglórios, e ver o Brad Pitt em cenas lentas e... Exato. E aí, assim, eu acho que daí é uma falha um pouco da parte do marketing da distribuidora. Por quê? Porque eu acho que o filme tem que tentar se achar, sabe? Por mais que ele queira a maior bilheteria possível, ele tem que se encontrar e encontrar a melhor forma de se divulgar. Só pra dar um outro exemplo. Aliás, 2 vou falar. Um deles, A Bruxa, que é recente, que é um filme sensacional. Só que acontece, por algum motivo, e eu acho que tem a ver com o marketing, ele foi vendido como um filme desses de terror médio que o pessoal gosta de ir pra tomar susto. Entendeu? E ele não é um filme assim. Ele não é um filme que dá susto, ele não é um filme que te faz sentir aquele medo que os adolescentes... Ele tá muito mais pra um suspense do que... Ele é um suspense que ele é terror mesmo, mais terror do que esses outros, só que ele não dá susto, ele tem outra pegada, ele tem uma profundidade, ele tem nuances pra você pensar, ele tem referência de contos de fadas, ele tem, sabe assim, um monte de elemento pra se analisar, ele é super rico, mas ele não é um filme que atinge esse público mais adolescente que tá indo pra tomar susto. O povo foi lá e achou uma bosta, e eu lembro que terminou o filme, eu pensando, nossa, que filme animal, sensacional, e tinha gente falando, nossa, que bosta, ai, que merda, sabe, tinha gente dando risada ao longo do filme, e ele não é um filme pra isso, ele não é, tipo, o Grito, sabe, que você vai pra tomar esses sustos. Ainda nessa temática de terror que o Daniel tá falando, um filme que sofreu com essa questão da forma de venda, de distribuição, de propaganda dele, foi um filme de terror chamado Corrente do Mal. Nisso já pega aí o brasileiro que odeia aquelas correntes que ficam passando no WhatsApp pra você enviar a foto de Jesus pra 38 pessoas. Então já vem lá, Corrente do Mal. Nossa, mas que bosta que deve ser esse filme. Quando na verdade é uma tradução qualquer do filme e que muita gente não foi assistir. Ele não fez tanto sucesso, e em festivais ele fez bastante sucesso. E assim como A Bruxa, vale muito a pena ver. Esse daí eu tava com a expectativa baixa, até pelo nome dele. Putz, Corrente do Mal. Tem aquele filme lá, o Corrente do Bem. Deve ser alguma zoeirinha, deve ser alguma coisa de internet. Não tem nada a ver. É um puta filme, assim, tenso, diferente do que a gente tá acostumado com esse monte de atividade paranormal que tem saído. É um exemplo muito bom de que me surpreendeu positivamente. Eu tinha falado de 2 filmes, e tem um, que na verdade eu falei só de um, né? Foi do A Bruxa, mas tem um que eu lembro muito, também quando eu fui pro cinema assistir, que foi o Na Estrada, do Walter Salles, né? É verdade. Filmão, tal, muito bom. Eu tinha... Peraí, eu não lembro agora se eu já tinha lido. Acho que eu ainda não tinha lido. Não tinha lido. Tinha dado uma olhada, uma folheada no livro.
livro, né? No On the Road, lá do Kerouac, mas não tinha lido. Eu fui ler depois. Mas enfim, fui ver e eu tinha noção do que me esperava. Eu tinha visto o trailer. E aí, quando eu tava indo, eu fui numa sessão dessas de meio de semana, que é bem vazio o cinema, né? E eu fui sozinho. Eu gosto muito, às vezes, de ir no cinema sozinho, né? E eu fui sozinho, e aí chegou uma galerinha meio de adolescentes. E aí, assim, era um rapaz que dava pra perceber que era um que tava interessado, e os outros eram amigos desse carinha. Provavelmente esse carinha, tipo, desses que leram o livro e adoraram e tal. Tem muita gente que leu o livro e mudou a vida, né? Ele tem um pouco dessa carga. E os outros eram amigos dele, que foram lá. E esses amigos dele terminaram o filme reclamando, falando, nossa, filme chato. Pô, o que tem demais esse filme que você veio tanto querendo ver, entendeu? E o filme é muito bom, claro, eu não acho ele um filme perfeito, né? Mas o filme é muito bom. Então, assim, sei lá, eu acho que é bem por aí, assim. As pessoas também, esses caras que acharam o filme chato, provavelmente nem viram o trailer. Eles foram lá ver porque o amigo falou, e o amigo deve ter falado, esse filme é muito bom, muito bom, muito bom, e sem dar muito detalhe, entendeu? E eles às vezes não estão acostumados a ver algum filme um pouco mais denso, ou que seja mais lento. Não que ele seja um filme lerdo, mas é um filme que não tem esse apelo hollywoodiano que a gente fala, né? Esse apelo de rapidez televisiva e tal. Então, assim, também tem isso, tipo, os caras não tinham expectativa de um filme bom, e aí eles foram lá e não é o que eles gostavam, entendeu? Entendi. Se ele tivesse chegado pra muita gente desse jeito, seria um erro de marketing, seria um erro de falar, pô, tô chegando no público errado, tô atingindo o público errado, entendeu? Então eu acho que isso é complicado também, assim, o marketing também é muito responsável pela expectativa que ele gera. Eu acho que tem até uma coisa interessante que a gente viu bastante, essa coisa da expectativa versus a realidade, elas meio que se concretizar de uma forma mais sólida, né, agora, porque a gente tá tendo essa onda também de filmes de super-herói, né, então a gente viu que são filmes que trabalham com um público muito elástico, e aí você acaba confrontando realmente a expectativa com a realidade para um público muito grande. Então, quando isso acontece, geralmente você acaba vendo de uma forma muito mais inflamada, muito mais forte o que era a expectativa e o que é a realidade. Recentemente, a gente já falou aqui, já fez um podcast inteiro sobre isso, mas é o exemplo de Batman vs Superman. A gente viu o quanto foi pesada as críticas em cima do filme, o quanto teve de divisão de águas ali mesmo, né? Gente amando e gente odiando ali. Então a gente viu por isso, por conta desse público elástico. Eu acho que também influencia nisso a questão da gente ter a abertura das redes sociais nesse período, porque o público ganhou voz, né? O que antes o cara ia no cinema pra assistir um filme, de repente até sozinho, e daí chegar em casa e comentar com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, que não gostou do filme, hoje ele publica, faz um post no Facebook e atinge, sei lá, 100 pessoas, sabe? Até 200 mais, pessoas, 1000 pessoas, dependendo de quem for, né? Então, assim, eu acho interessante isso também, né? A gente vê como hoje a gente também trabalha com massas, né? Como isso é e com a fator determinante, né? E com a multiplicidade de opiniões. Por exemplo, eu vejo hoje que, assim, um filme que recebe muita gente falando bem, que vou dar um exemplo recente, o Mad Max, né? Acho que eu já citei isso. Tipo, foi meio boca a boca. Então, assim, muita gente foi falando bem, ele foi ganhando mais público, né? Então, esse filme tende a ganhar um público. O filme que todo mundo começa a falar mal logo depois, ele perde, que foi um caso bastante forte no Batman vs Superman. Ele recebeu muita crítica negativa, e daí ele perdeu um pouco de audiência, teve uma queda bem brusca, assim, das primeiras 2 semanas pra terceira, né? Sim. Em termos de bilheteria. E tem muito filme que recebe os dois. Ele fica aquele famoso filme dividido, que as pessoas ou amam ou odeiam. E esses filmes tendem também a aumentar, porque daí tem muita gente que fica assim, peraí, tá todo mundo falando, tem gente falando bem, tem gente falando mal, eu quero ver qual é que é. Então eu acho que essa grande quantidade de opiniões, se ela for ou equilibrada ou muito pro negativo não, ou muito pro positivo, ela tende a levar mais pessoas pro cinema, ou seja, as pessoas não se baseiam só em uma opinião, ou só em uma crítica, ou só nas estrelinhas, na média de estrelinhas que foi dada no IMDB, no Adoro Cinema, no Filmou, sei lá, mas que outra rede social ou outro ambiente online, mas elas vão por um monte de coisas, tipo, eu vi gente falando mal, eu vi gente falando bem, eu vi gente falando mal, eu vi gente falando bem, entendeu? Então isso também é uma coisa que ajuda a alimentar essa expectativa das pessoas, entendeu? Em qualquer site que você entre, já vai ter um monte de outros sites que fazem link com as críticas, né? Como o Dani tá falando.
hoje em dia todo mundo é um crítico, assim. Você expressar uma opinião, você tá fazendo uma crítica. Talvez não seja uma crítica técnica, mas é o seu olhar crítico, né? A crítica nada mais é do que a expressão do seu olhar crítico. E isso, por estar muito multiplicado por todos, porque todo mundo tem hoje em dia todo mundo tem a sua voz ouvida nas redes sociais, né? Exato. Ou na internet, ou em algum blog, o que seja. Na internet, no geral. Então, você tem muito mais opiniões. Então, você sai pra assistir um filme, você tem que praticamente ficar offline. Porque questão dos spoilers, questão da pessoa mesmo. Se eu vou assistir um filme X e eu vejo muita gente dando 5 estrelas, né? Puxa, eu dou 5 estrelas, 5 estrelas. Você já vai com a expectativa lá em cima. Agora, você vai assistir um filme qualquer. Você vê que muita gente não gostou, por mais que seja um tema lá que eu tinha falado antes, do beisebol, por mais que seja um tema que você goste, a negatividade coletiva acaba te influenciando também. Você já vai com uma expectativa, digamos assim, mais baixa, e é mais fácil daí de você se surpreender, né? Exato. Inclusive exatamente. negativamente, né? Sei Inclusive lá, negativamente, pega 50 tons de cinza. Acho que nem todo mundo imaginava que fosse tão ruim, entendeu? Então as pessoas foram pelo hype, porque em todo lugar só se falava disso, do livro, o livro vendeu pra caramba. Pela tal. polêmica, né? Sim, pela polêmica também, claro. Mas assim, quanto mais presença na mídia, mais as pessoas vão querer ver. Isso também é importante. Mas assim, ficou muito falando. Todo mundo foi querer ver, mesmo quem nunca leu o livro, quem achava que ia ser uma bosta também. Mas falava, quero ver isso aí, quero ficar sabendo, né? Quero ver com os meus próprios olhos. E aí as pessoas, imagino que a maioria das pessoas tenha ido com uma expectativa ruim e o negócio foi ainda pior. Exato. Entendeu? Exato. Então tem isso, tipo, tem um filme que cada um de cada jeito, assim, sabe? Eu lembrei agora do De Pernas pro Ar. Quando eu fui ver o primeiro De Pernas pro Ar, inclusive eu não vi o segundo, eu lembro que, assim, eu fui com uma expectativa super baixa e eu me diverti. E ele tem temas, não que ele seja um filme maravilhoso, mas ele tem temas interessantes, ele tem algumas pinceladas que são interessantes, tem alguma coisa que dá pra você puxar e tal. E eu achei interessante. Eu falei, pô, bacana. E eu lembro que eu citei isso na crítica, olha como meu cérebro tá lembrando de coisas. Eu citei isso na crítica do Percy Jackson, o primeiro Percy Jackson. Porque eu lembro que eu fui esperando que ia ser uma bosta. Falei, nossa, nem sei porque que eu tô pagando pra ver esse filme. E fui lá e o filme foi divertidinho. Não foi uma coisa, né, maravilhosa. Sim. Mas, assim, ele é divertido pra algo que você espera que vai ser ruim. Entendeu? Que você tem a expectativa de que vai ser muito adolescente e tal. E ele teve algumas coisas interessantes, ou, enfim, me entreteu, né? Então você fala, pô, legal, que bom que ele foi melhor do que eu imaginava. Né? A gente passa sempre por essa perspectiva, né? De, ou você vai com uma expectativa muito baixa e aí você é surpreendido, ou você vai com uma expectativa alta e corre o risco de ser surpreendido no sentido negativo, né? De você sair completamente decepcionado, né? Aí está Charles Mantz pilotando seu famoso dirigível. Sobrevoa o Pico Pikes. Sobrevoa o Grand Canyon. Sobrevoa o Monte Everest. Ele dá a volta pelo Monte Everest. Não há nada que ele não consiga fazer. Sim, como o próprio Mantz diz, a aventura... Tem algum filme que vocês lembram que surpreendeu vocês de forma positiva, assim, mas um assim que, tipo, entrou por um hall seleto de filmes que, nossa, eu não esperava nada desse filme e realmente ele traz uma coisa super bacana pra mim e tal, entendeu? Eu não gosto muito de filme estrangeiro, não é bem um não gostar, mas é que eu não tenho muita oportunidade pra assistir. Estrangeiro que você diz pode ser tanto dos Estados Unidos, você sabe, né? Quanto da Argentina, quanto... Não, estrangeiro que eu falo é tipo fora dos Estados Unidos, que é onde eu moro. Entendi. Só que bom, não. Tá bom. Tá bom, estrangeiro fora do eixo Brasil, São Paulo, Nova York. Do pequeno eixo. Do pequeno eixo.
Eu realmente não assisto muito filme europeu, eu não assisto filme latino-americano, mesmo filme brasileiro, eu assisto pouca coisa, às vezes quando é possível até fora do mundo da Globo Filmes. E então eu lembro que eu tava na época da faculdade ainda, casa de um primo, e o pessoal lá ia se reunir pra assistir um filme sobre o Che Guevara. Sabe assim, coisa totalmente fora do meu dia a dia, digamos assim. É um cara que eu não conheço muito a história dele, fora o que eu tinha aprendido na escola, e não tinha interesse. Puta, filme o que é o Che Guevara? Coisa de guerrilha e tal. E eu fui assistir Diários de Motocicleta. Ah, sim. E é um filme que me mudou totalmente, por eu pensar assim, pô, um cara que eu tinha uma visão extremamente restrita de tipo, um guerrilheiro, quase um bandido, e um cara, só isso, uma visão unilateral de uma pessoa. O filme me mostrou ele como um ser humano mais completo, digamos assim, toda a parte da medicina, que eu não tinha nem ideia que ele fazia parte desse mundo, mais sobre o local onde eu vivo, né? Porque a gente aqui, todos somos latino-americanos. E a questão do road movie, que geralmente a gente vê filme norte-americano, né? Sim, sim. Você conhece mais os Estados Unidos, às vezes, do que os países aqui ao redor do Brasil. Então, tudo isso me encantou muito no filme. A própria história, a própria questão da aventura, das desventuras. Então, deixo até o Diário de Motocicleta como uma dica de filme. E é um que eu posso dizer que foi acima das minhas expectativas e mudou minha realidade. Legal. E você, Dan? Tava pensando aqui, eu pensei em citar dois que eu já devo ter citado nesse podcast 300 vezes, que foram o Whiplash e o Mad Max, né? Sim, sim. Que, tipo, os dois eu não esperava tanto quanto eu realmente vi nos filmes, né? Uhum. Mad Max é aquele negócio, tipo, sem fôlego, né? Durante uma hora. Meu Deus. Só que eu acho que eu vou citar, só pra não citar os mesmos filmes, eu vou falar do Up e Altas Aventuras, da Pixar. Por mais que eu já fosse fã da Pixar, já gostasse da Pixar, eu não imaginava que ia ser um filme tão emotivo assim. Entendi. Né? E eu lembro que o Up foi um filme que emocionou. Não pelos minutos iniciais, como todo mundo. Sim, sim. Mas por outras coisas que tem ao longo dele, por algumas profundidades dele, entendeu? Uhum. Então ele me surpreendeu muito, assim, quando eu vi. Eu lembro que eu falei, nossa, não imaginava que ia ser desse jeito. Não imaginava que uma animação ia ser tão emocionante. Uma expectativa relativamente alta pra um filme desse. Talvez ele tenha te surpreendido, não no sentido de, tipo, nossa, que surpresa de filme que a Pixar fez, tipo, que surpresa de filme bom que a Pixar fez. Não, isso não. Mas talvez tenha sido uma expectativa que foi confrontada no sentido de, eu achei que ia ser uma coisa um pouquinho mais alegre, e na verdade ele é mais séria e tal. Exatamente. Né? Por mais que tenha tido filmes antes, que a Pixar sempre fez filmes que tem algo de emotivo, desde o Toy Story, tal, mas eu nunca tinha me emocionado com o filme da Pixar, de falar, nossa, cara, que sensacional. E eu lembro que quando eu vi o Up, eu lembro que eu vi no cinema, foi uma coisa que eu falei, nossa, pô, que da hora, sabe? Uhum. Enfim, foi uma coisa que me surpreendeu mesmo. E eu acho que surpreender também é por isso, sabe? É de você ir esperando uma coisa e ele ser outra, mas não necessariamente ir esperando um filme bom e ser ruim, ou esperar ser ruim e ser bom. Mas Exato. Simplesmente te trazer algo que você não imaginava. Entendeu? Eu tenho um filme que eu assisti recentemente que eu tava com uma expectativa bem baixa, apesar de ter escutado algumas pessoas falando que era um filme interessante e tal, mas eu tava com uma expectativa baixa porque, tipo, sabe, é um filme que eu tinha visto pouca publicidade em cima dele, é um filme que já tava passou pouco tempo, ele saiu do cinema, já foi direto pro Netflix, então era aquele filme que dá aquela sensação de ser um filme fadado ao esquecimento, sabe? Assim, um filme que ele não chega nem a despontar para grandes públicos e tal. E aí eu fui assistir o filme O Presente, The Gift, que é um filme que tá ainda no Netflix, é um suspense muito bem feito, um filme muito bem articulado, assim. E o que eu mais gostei dele foi o roteiro, como o roteiro ele é bem costurado, como o roteiro ele traz algumas reviravoltas ali, sabe? Enquanto você tá assistindo, as suas emoções, elas passam por vários conflitos, assim. Uma hora você tá apoiando um, outra hora você tá apoiando o outro, você acha que um tem uma intenção, no fim o outro tem outra. Então é um filme que você fica na ponta do sofá e você fica, cara, tem alguma coisa aqui, não tô entendendo o que tá acontecendo e tal. Então você é levado pelo filme. Então isso foi muito legal, foi um filme que me surpreendeu de uma forma bem positiva,
assim. Tipo, foi um dos suspenses que eu vi, que não é aquele suspense do medo, como A Bruxa, por exemplo. Mas ele é daquele suspense que te deixa assim, mais curioso, sabe? Você fica curioso pra querer saber. Ansioso também. Pra querer saber, né, como é que fica o resultado final desse filme. E aí eu queria fazer um exercício agora aqui com a gente, que é um exercício de futurologia. Vocês são bons nisso, né? Vocês acertam sempre tudo. Ah, só pra citar um importante. Lembra do Planeta dos Macacos? Vocês me zoaram a vida inteira? Sim. Foi um que eu, tipo, tinha expectativa zero. E fui ver e falei, puta que pariu. Puta que pariu, que filme bom, né? Eu lembro que um dia antes eu vi cocô em cima do filme. Macacos me mordam. Não, foi mais ou menos, tipo, eu tava cagando pro filme. Você tava cagando pro filme, exatamente. Bom, então, esse exercício aqui de futurologia que eu tenho pra fazer com vocês é o seguinte, nós estamos aqui em maio, começando aí, daqui a pouco começa junho, metade do ano e tal, e agora estamos chegando naquela época do chamado Summer Movies, né, que é os filmes, os blockbusters novos que Hollywood vai começar a soltar aí e tal, e aí começa também aquela expectativa pra saber o que tá pra vir de bom por aí. A gente teve recentemente agora, né, o X-Men, que já tá chegando, que já começam a aparecer algumas críticas e tal. Tivemos aí o Capitão América Guerra Civil, mas até eu tava comentando com o Dani recentemente que a gente vai ter uma lacuna de grandes filmes saindo, né, nesse período agora, porque é realmente esse período que fica entre, assim, final, metade de maio até começo de junho, eles dão aquelas seguradas assim em alguns lançamentos e tal, porque eles querem soltar realmente nesse período de verão americano e tal, que as pessoas estão em férias e vão poder ir mais pro cinema e tal. E aí eu queria fazer esse exercício de futurologia com vocês, que é justamente para saber se tem algum filme aí que vai ser lançado nos próximos meses em que vocês estão um filme com expectativa alta e um filme com expectativa baixa. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu estou com uma expectativa baixa pra Pelé, O Nascimento de uma Lenda. É um filme que eu estou com uma expectativa baixa. Mas esse estreia quando? Ainda esse ano? Esse ano, estreia esse ano. É um filme que eu estou com uma expectativa baixa no sentido de, assim, pelo que eu já li, entendeu? Então já começou aquela coisa, assim, pelo que eu já li, pelas coisas que eu já vi, parece que é um filme que não sei se vai encantar tanto, mas assim, eu estou curioso pra ver. Existe a expectativa no sentido de querer saber como que esse filme vai se desenvolver, mas ainda não é um filme que eu tô 100% seguro, que eu vou colocar minha mão no fogo ali por ele e tal. Tem algum nesse sentido, assim, que vocês saibam, que vocês lembrem agora, assim? Provavelmente os fãs de videogame vão me crucificar agora. Mas tem um filme que eu tô com expectativa baixa. Na verdade, eu não quis ver nem o trailer. Sabe assim, saiu o trailer. Foda-se. Que é o Assassin's Creed. Puta, que é com um ator que eu curto, que é o Michael Fassbender. Eu achei que você ia falar de Warcraft. Warcraft também, mas assim, esse eu também tô com expectativa baixa. Mas vai muito de questões pessoais, é o que a gente falou no começo. Como eu parei no mundo dos videogames há quase uma década atrás, se bobear uma década atrás, eu não acompanhei esses novos jogos. Então, por exemplo, Assassin's Creed, eu não tenho a mínima ideia da história, do que é, de período que se passa. Eu sei a imagem do protagonista, porque eu vejo, né, em camisetas, eu vejo na internet. Então, é um filme que eu não tenho expectativa. A minha expectativa é literalmente zero. Você tem menos expectativa com Assassin's Creed do que, por exemplo, com Independence Day? Independence Day, eu tenho uma expectativa negativa. Eu acredito que vai ser ruim, pelo que eu vi. Imaginando a barrinha de expectativa. Imagine você tem assim o zero no meio, né? E aí você tem um positivo pro lado, azul, um negativo pro outro. E o negativo vermelhinho, O Assassin's Creed tá no zero. Entendi. O Independence Day 2, ele tá no vermelho, porque o primeiro filme do Independence Day, ele foi um filme que me marcou muito, porque eu lembro que eu tava na 4ª série, todo mundo pro colégio tinha se mudado, porque muita gente tinha vindo de escolas diferentes, e foi o primeiro filme que a turma da classe foi assistir. Então ele foi, e 20 anos atrás. Olha eu revelando minha idade, Daniel. Não revelei, só falei que foi 20 anos pra todo mundo, né? Ninguém viajou no tempo, então foda-se. Então é um filme que, puxa, eu queria que fosse bom, mas o que eu tô recebendo de informação
não me deixa animado. Sei. E é isso. Mas eu garanto que pra você, nessa sua barrinha, você tem um filme na expectativa 0 e um filme na expectativa vermelhinha. Mas eu tenho certeza pra você que um filme que tá ali na expectativa azul é Esquadrão Suicida. Esse sim, porque eu gosto de quadrinhos, gosto dos filmes da DC. E expectativa alta, o que você corre aquele risco de, né, de tomar decepção. Um tombo, exato. E olha que interessante, eu não posso dizer qual é o filme. Antes eu podia, mas eu não sei qual filme eu tô mais animado pra ver este ano no cinema. Porque tem um outro, se eu já puder lançar, que eu gostei muito, muito do trailer e minha expectativa era no 0, e agora ela tá alta, que é o Animais Fantásticos e Onde Habitam, que da franquia do Harry Potter. Entendi. Tá no seu azulzinho, então. Tá no meu azulzinho com um trailer que mostrou um pouco mais da história. Ó, que interessante, como as pessoas são volúveis, né, Daniel? Volúveis ou voláteis? Mas é exatamente isso, né? É impressionante como a gente navega por isso, justamente com essas informações que os caras vão soltando. Não à toa a gente tem nos Estados Unidos empresas especializadas em trailers, né? Que elas são focadas em criar realmente essas expectativas, pegar cenas específicas do filme e fazer uma montagem ali que às vezes muda completamente o jeito como é montado, né? O filme, a ideia do filme em si. A gente falou inclusive de Árvore da Vida, né? Que tem um trailer X e o filme é Y. Por isso que alguns diretores, até quando algum trailer mostra demais, como por exemplo foi o caso do Batman vs Superman, o diretor do filme vem e fala: nossa, eu não sabia que o trailer ia revelar tanto, etc e tal, né? Então é algo à parte, né? Inclusive, então vamos lá. Inclusive essa questão de criar expectativa, acho que não vem só do trailer, mas também das notícias, do que você sabe do filme. Então, por exemplo, a minha expectativa com o Esquadrão Suicida é muito alta por conta de notícias, sabe? De vai ser assim, vai ter o Coringa e lá, e junta com o trailer. Eu tô com uma expectativa muito alta pro Esquadrão Suicida. Já pro Animais Fantásticos, por exemplo, eu ainda não tenho, não digo que ela tá baixa, mas também não tá alta. Tipo, tá no 0 ali. Tá no 0, tá assim, ok, ainda não me mostrou a que veio, sabe? Eu quero acreditar que vai ser um bom filme, mas eu ainda acho que ele pode ser um filme mediano, uma aventurazinha nada a ver, sabe? Entendi. Mas um que eu tô com a expectativa bem baixa é o Ben-Hur, que vai estrear em agosto, Ben-Hur, que é uma adaptação de um clássico dos clássicos, entendeu? E que pelo que eu vi no trailer, e daí entra também a questão do diretor. Tipo, o diretor não fez grandes filmes, aí você fica, cara, quem é esse diretor? O que ele vai fazer? Aí você vê aquela fotografia totalmente, sabe assim, sem nenhum tipo de assinatura, sabe? Parece que é um negócio totalmente feito por qualquer pessoa, sabe? Você fica, não sei se eu quero ver esse filme, sabe? O ator também meio nada a ver. Enfim, sabe? Apesar de ter o Rodrigo Santoro, e o Rodrigo Santoro geralmente escolhe... Se bem que ele escolhe projetos bons no cinema nacional, sei lá, né? Mas, sabe assim, isso me deixou com uma expectativa bem baixa, mas eu quero ver, mesmo assim. Justamente pra ver como que vão estar minhas expectativas. Então, assim... Então, na sua barrinha vermelha temos Ben-Hur. Na sua barrinha zerada temos o Animais Fantásticos. E na barrinha azul... E na azul positiva, o Esquadrão Suicida. Que acho que todo mundo tá com uma expectativa boa dele, né? Acho que não tem ninguém que não tenha. Cara, eu tô com uma expectativa 0 pro Esquadrão Suicida, pra te falar a verdade. Eu não... Porque assim... Mas por quê? #caguei. Assim, eu tenho... Acho que é mais um filme de herói, entendeu? E aí eu, sabe, já tô até um pouco saturado desses filmes de herói. E assim, a minha expectativa, na verdade, é que seja um bom filme, mas não é um filme que eu tô falando, vibrando pra ir assistir. Eu, ao contrário do Henrique, fiquei muito mais ansioso pra assistir, e a minha expectativa ficou alta, com Assassin's Creed. Mas é porque aí existe exatamente aquilo que a gente conversou antes, o que envolve o que é o fã, né? Porque eu joguei Assassin's Creed, quase todos, né? Não joguei os últimos agora, mas joguei praticamente todos os jogos. O trailer do filme me deixou extremamente ansioso, porque o trailer é muito próximo do que é o filme. As coreografias de luta estão muito bem feitas. Tem cenas ali de parkour que eles estão fazendo no meio da cidade que são fantásticas, assim. Então eu fiquei com uma expectativa alta justamente porque eu acho que pode ser a melhor adaptação de games para cinema que a gente já viu até agora. Sim. Aliás, tem muita gente... Eu não tenho expectativa muito grande com o Warcraft,
né, por exemplo. Mas tem muita gente que tá com boa expectativa. Sim, então, assim, há uma expectativa do mundo do entretenimento de que 2016 vai ser o ano dos games no cinema, quando finalmente vai ter adaptação boa, que geralmente as adaptações não são tão boas, né? Acho que são raros as adaptações de jogos de videogame que são filmes bons. Raríssimas, se tiver, né? Então, e assim, eu não conheço muito Assassin's Creed, mas eu acho que tem tudo pra ser um bom filme, pelo que eu vi no trailer e tudo mais. Mesmo eu não sendo um fã de jogo de videogame, nunca joguei, mas eu tô ligado na história, tô ligado no significado dela e tal, então acho que ela... E o Michael Fassbender também, acho que entra muito isso, né, que nem o Michael Fassbender não é um ator que pega qualquer projeto. Quando você vê um ator que só pega grandes projetos e projetos bons e só faz filmes muito bons, você meio que aumenta a sua expectativa, né? E, por exemplo, o diretor do filme vai ser o Justin Kurzel, que fez o Macbeth. Exato, sei que tem muita gente que não gostou, mas tem muita gente que ele teve uma crítica muito positiva, da crítica especializada pelo menos. Então tem tudo pra ser um bom filme, entendeu? Sim. Então assim, eu acho que tem a atriz também, né? A própria Marion Cotillard, que é uma atriz, tipo, sim, muito e que tá boa, no Macbeth, que né? tá no Macbeth e que é uma atriz que também escolhe bem os filmes dela. Ela não é uma atriz que sai pegando qualquer filme e tal. Ela tem um critério bem rigoroso, assim, e tal. Então eu acho... Por isso que a expectativa cresce, né? Você acaba vendo o corpo técnico daquele filme, você vê um trailer, você compara ele com uma obra que você gosta, naturalmente você começa a falar, opa, tem coisas aí que são interessantes, que a gente pode usar, que que a gente vai gostando, né? Vai batendo com gosto. Did you know that Simon was class president? Oh, yeah. Yeah, I did, Mr. President. He had a very organized campaign, Simon Says. Like the children's game. Well, his campaign was based around the games, so Simon Says, and it would happen. E uma coisa muito importante que eu acho que tem em Hollywood e não tem em outros cinemas, né? Nem no brasileiro, nem no cinema europeu, nem no cinema latino-americano, etc. Que é a questão da notícia, né? Então, desde o começo, aí tem muito a ver com a indústria, tem muito a ver com até quem noticia e tal, mas é muito assim, quando um filme americano tá sendo feito, ele já tem data pra ser lançado, então eles já começam, olha, estão fazendo um filme com fulano, estão fazendo um filme com o cicrano, vai ser com o tal diretor, vai ter tal ator, estão cotando não sei quem, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então você vai martelando. Então aos poucos eu acho que expectativa também é algo que aumenta com o tempo, né? Então você vai ficando sabendo, você vai criando, né, alguma coisa, mesmo que você seja o tipo de pessoa que não assiste trailer e tal. E é uma coisa que não acontece, por exemplo, com o cinema brasileiro. Por quê? Porque os caras estão fazendo, eles não sabem quando que vai ter verba pra lançar, aí não dá pra ficar divulgando, aí não tem verba pra ter assessoria de imprensa, é outra coisa que, querendo ou não, pesa na chegada da informação pro grande público, etc. Então, por exemplo, quando eu vi hoje, no dia da gravação, as notícias do Aquarium, que é o filme novo do Kleber Mendonça Filho, que é o lá do Som ao Redor, né? Que foi super elogiado em Cannes, né? Não sei se tá concorrente, se vai ganhar alguma coisa, mas foi super elogiado. Teve até protesto, né? Dos atores brasileiros, da Sônia Braga e tal, em relação à política no Brasil e tal. Então, assim, quando você vê isso, fala, pô, sabe? Teve crítica boa pra caramba. Pô, o filme parece ser bom. Então, isso criou uma expectativa. Mas se ele tá sendo lançado em Cannes agora, aqui eu tô vendo aqui, 28 de setembro de 2016, ele estreia na França. Então, até ele estrear no Brasil, muito provavelmente ele vai estrear, no final do ano. Ele conseguir ser um pouquinho oscarizável, talvez ele estreie no final do ano, com pegada já pro Oscar, talvez, pra alguma campanha nesse sentido. Mas é engraçado, porque é um filme que a gente teve mais notícia dele justamente porque é um filme que tá em Cannes, que teve protesto de ator, porque foi aplaudido de pé, porque teve outras circunstâncias. Agora, o fato do diretor ou da distribuidora, da produtora, não se preocupar em, de repente, fazer uma mídia social, fazer uma assessoria de imprensa mesmo, tipo, pra isso, é um fator determinante pro insucesso também do filme em território nacional, né? Porque a partir do momento que o público não sabe direito quem é Kleber Mendonça Filho, não sabe direito
sobre o que fala o filme Aquários, não sabe direito... O grande público, né? O grande público, exatamente. Porque do que se faz a expectativa? Se faz justamente de você pegar aquela obra e você ir divulgando ela de uma forma assim regular e constante, né? Você tem que ter uma periodicidade ali para que as pessoas elas vão entendendo o que é o filme. Então, tipo, chega lá, faz uma rede social e aí começa, Aquários, aí começa a soltar uma imagem de bastidor, confirma o diretor, fala quem são os atores que estão envolvidos no projeto, vai soltando isso devagar ao decorrer do tempo, sabe? Isso é uma falha que vem do nosso berço, né? Porque muitas vezes o próprio produtor não está preparado para isso. Não, a questão é que a gente não tá em uma indústria, e o que movimenta as coisas de Hollywood é o fato de haver uma indústria, né? Linha de produção. Mas não é só a indústria, se você tem uma produtora preocupada com isso, entende? Você não precisa ter hoje uma indústria por trás que vá fomentar esse tipo de coisa, que vá tentar criar essa expectativa. A própria produtora que tá lá realizando 5 filmes, o que impede ela de pegar uma verba X, uma verba pequena e começar fomentando de forma regular, sabe? Não, mas muitas vezes eles... Então, provavelmente também entra a questão da estratégia. Provavelmente vão tentar divulgar agora que ele chegou em Cannes. Antes de chegar em Cannes, eles tentam nem divulgar tanto. Não sei, pode ser uma estratégia. O que eu quero dizer é assim, querendo ou não, ele vai chegar com menos ênfase nas notícias, entendeu? Pelo fato de não ter toda a grana e toda a pompa e circunstância dos filmes, dos grandes filmes americanos. Mas ele gera expectativa pro seu público, que é o público que acompanha o Festival de Cannes, que fica de olho nos festivais, entendeu? Que sabe quem é o Kleber Mendonça Filho, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que um cara que assistiu o Som ao Redor e odiou, porque o cara tá acostumado com uma linguagem de filmes americanos, provavelmente não entendeu e não tentou entender o Som ao Redor, que é um filme super complexo, mas que obviamente não dialoga com tanta gente, ou não dialoga com o grande público que não tá acostumado com essa linguagem. Esse cara vai ver e fala assim, é desse diretor? É filme brasileiro com a Sônia Braga? Não, nem vou ver, entendeu? Foda-se que tá indo bem em Cannes. É que eu digo assim, que é muito limitante o cara pegar e falar, eu vou esperar que viralize isso a partir, sabe, dos comentários de quem acompanha Cannes, de quem acompanha cinema e tal. Eu acho que é muito limitante. Acho que o que o Rafa tá tentando dizer, pelo que eu tô entendendo, é o seguinte, a gente já entrevistou algumas pessoas aqui, todas falaram que às vezes você grava um filme e não necessariamente é uma certeza de que esse filme vai ser lançado. E quando ele é lançado, não é certeza de que o grande público vá ao cinema assistir. Porque às vezes eles nem têm o conhecimento. Porque o que faz gerar o valor? A gente já ouviu em entrevistas aqui que às vezes o valor da distribuição é o valor do filme. Exato. Eu já ouvi isso daqui em podcasts nossos mais de uma vez. Acho que o que o Rafa tá tentando assim expor pra gente é que talvez se o pessoal por trás do filme do Kleber Mendonça Filho conseguisse ainda na produção do filme, vai lá falar com o programa, sei lá, do Faustão, do Luciano Huck, da Angélica, e fala, olha, tem um diretor brasileiro, esse aqui, filme vai lançar ano que vem. Vamos mostrar, tipo, vai no Jô Soares, entendeu? Eu acho que isso não acontece. Então, agora com o filme no festival é que vão começar a divulgar, mas ele já passou por muitas fases. E nos Estados Unidos, é o que a gente vem conversando, na medida que anunciaram em 2012 que ia sair o Star Wars. Todo mundo acompanha diariamente até o fim de dezembro de 2015, quando o filme estreou. Foram 3 anos. Acho que isso poderia ocorrer mais no Brasil, esse início, pra gerar expectativa por filmes nacionais. Puta que eu pariu, tem aquele diretor brasileiro, ele tá filmando um filme X, hein? Vamos acompanhar. Como que todo mundo ficou ansioso pra assistir o novo Robocop? Por quê? Porque tem o diretor do Tropa de Elite. Todo mundo sabia disso antes de estrear o filme. Mas por quê? Porque tinha toda aquela indústria norte-americana que lançou o trailer e tudo mais por trás. Talvez isso tenha que ocorrer no Brasil, essa divulgação mais maciça no grande público, porque assim, o grande público ainda assistiu o filme, é só melhor pro filme, porque vai ganhar mais, e melhor pro cinema nacional.
porque vai entrar mais dinheiro e as outras pessoas engajadas, elas vão ter mais motivação, elas vão ter mais histórico pra correr atrás dos seus próprios filmes. Aí entra uma questão, os filmes americanos têm mais bilheteria porque tem mais divulgação ou tem mais divulgação porque tem mais bilheteria, né? Eu acho que é também a regra da bolachinha. Os filmes brasileiros, franceses, iranianos, lá, eles chegam com menos ênfase nas notícias e óbvio que se, por exemplo, você caçar, você fica sabendo, né? Tipo, sai lá, edital de filme, esses filmes brasileiros são feitos com editais. Edital, lá, sai lá na lista. Projeto de Kleber Mendonça Filho com filme tal, lá. Você procurar no site da produtora, vai estar lá. O filme vai ter o ator tal, a atriz tal, lá. Isso é divulgado de alguma maneira, mas muito tímida, óbvio. Mas por que ele não chega para esse grande público? Porque poucos veículos vão se interessar em publicar. Porque o que vai dar visita pro site? Falar do próximo Guerra Civil. Entendeu? E a gente faz parte desse mundo. E a gente dá a notícia do próximo filme da Marvel, né? Não o próximo Guerra Civil, enfim. Do próximo filme da Marvel e não do próximo filme brasileiro, do diretor qualquer que seja. Também tem isso, entendeu? Tipo, é uma questão de como criar esse hype. Será que realmente vai criar tanto hype assim? Você ficar falando, nossa, gente, vai ter o próximo filme do diretor do Escaravelho do Diabo, sabe? Não, tá bom, saiu o Escaravelho do Diabo. Esse cara algum dia vai trazer algum filme novo. Aí quando sair, fala do mesmo diretor e aí você fica sabendo. Mas assim, a questão é mais difícil criar essa expectativa, sabe assim? E a gente também tem uma parcela de responsabilidade. Por isso a gente, todas as pessoas, porque a gente talvez não se importe tanto. Porque realmente existe pouca divulgação e pouco desejo das pessoas também de assistirem. Só pra dar um exemplo. Então, aí a gente pode questionar aquilo que você já estava questionando. Existe pouca empolgação porque é pouco divulgado ou ao contrário, entendeu? Ou ele é pouco divulgado, por isso gera... Sim, os dois. Então, os dois. Os dois juntos. Eu vou te dar um exemplo prático, ó. Eu tô aqui no Facebook do filme Aquários. Então, eles fizeram um Facebook. Sabe quando que começaram a divulgar o Facebook do Aquários? Começaram a divulgar o Facebook no final, na metade mais ou menos de abril. Dia 14 de abril, eles começaram. Provavelmente quando tava tudo, quando fechou Cannes, entendeu? É. Tipo, conseguimos entrar. Então, olha só, você tem um filme que, tipo, já foi lá, tava pra... Obviamente que, assim, eles já estavam inscritos em Cannes. Em abril, eles já sabiam. A gente tá falando de abril, a gente tá falando da metade do mês passado. Então, eles já sabiam que eles iam pra Cannes, com certeza. Já tinham lá a Sônia Braga que sabia, já tinha o diretor que sabia, já sabia. Como é que os caras faziam um Facebook desse filme em abril? Agora, há um mês atrás, porque foi pra Cannes, entendeu? O que eu tô querendo dizer é assim, poderiam ter pegado lá um estagiário X, alguém, para começar a fomentar a história do Aquários, antes inclusive de ter Festival de Cannes, antes você ir dando o gostinho do que é, fazer vídeo de bastidor com celular, colocar, sabe, notícias de que fechou com o diretor X, que colocou a atriz Y, esse tipo de coisa. Agora, o que falta talvez seja essa cultura. E aí, quando a gente fala sobre a indústria cinematográfica hollywoodiana, e a gente pode falar, mas é porque aqui não tem a indústria. Não se trata disso. A indústria cinematográfica hollywoodiana, talvez ela tenha um pensamento muito mais voltado pro business em si. Claro. O que falta pra gente aqui. Então a gente não precisa ter essa indústria. A gente não precisa de uma indústria que obrigue a gente a fazer a parte de rede social. Talvez o que a gente precisa seja de uma produtora, de um diretor, de alguém que esteja ali dentro da equipe, que esteja preocupado em fazer essa divulgação desde o cerne, desde quando o filme está sendo preparado. Sim, entendeu? E varia de projeto para projeto. A O2, por exemplo, no blog dela, eles colocam projetos desde o início. Exato. Eles têm um blog com várias coisas. Se você for caçar, você tá sabendo, você sabe quais são os próximos projetos deles. Realmente, você pode fazer. Se eu fosse dirigir um filme, primeiro momento em que eu tivesse definido que o filme vai ser gravado, já ia fazer um blog de gravação. Exatamente. Um Facebook, um Twitter e tudo mais. Para que as pessoas começassem a acompanhar, né? Gentlemen, ladies, what if Superman had decided to fly down, rip off the roof of the White House, grab the president right out of the Oval Office? Who would have stopped him?
Teve um programa que eu assisti já faz um tempo já na EBC, em que o diretor, o próprio Kleber Mendonça Filho, falou em algum momento, ele fala assim, eu não faço filme pro público, não é que ele não faz filme para as pessoas não verem, mas ele quis dizer no sentido de que ele não faz um filme pensando no comercial, pensando em vender, né? Por quê? Porque existe todo um fomento importante cultural e isso tem um lado bom no cinema brasileiro, que é do tipo, a gente tá tendo cinema autoral, é realmente uma produção cultural, mas tem um lado ruim que as pessoas não estão tão preocupadas em ganhar dinheiro com isso, porque elas já começam ganhando esse dinheiro. Mas ele é um artista, um grande artista. Então, ao falar isso mostra que assim, provavelmente pra ele fazer um Facebook do filme, imagino que seja um dos últimos atividades que ele vai se preocupar em fazer, uma das últimas coisas que vão passar na cabeça dele. Por quê? Porque ele quer fazer o filme, ele quer se dedicar a outras coisas, a debates e tal, pra poder finalizar. Então, também entra isso. Entra Daí isso. Daí a questão, não tem indústria. Por que não? O que significa não tem indústria? Você tem um cinema voltado pra questões autorais, um cinema que é financiado, quer você queira, quer não, quer você goste, quer não, ele é financiado, então ele gera esse approach diferente de um cinema comercial, entendeu? Sim, então, mas eu ainda acho que, tipo, existe a gente ainda precisa caminhar um pouco mais do que isso, porque o cara querer fazer um filme autoral e querer discutir toda a parte artística por trás do filme e tal, é legal, mas o filme também ele é feito para um público, né? E a gente tem muita gente no Brasil, tem gente que ama cinema que não sabe. A gente viu aqui a Letícia Colim vindo falar pra gente que ela às vezes encontra amigos dela, atores, e fala, nossa, gravei um filme. Ela fala, meu, que filme? Que eu não vi onde é que foi que saiu isso daí, entendeu? Então eu acho que é aí que tá, não é só a questão artística, e é aí que eu acho que a gente às vezes é até imaturo nesse sentido, porque fazer um filme porque eu quero que eu discutir outras coisas, eu quero atingir um público X ou Y e tal, acho super legal. Agora, criar essa expectativa para que atinja mais pessoas, e aí essas pessoas que têm o interesse também em ver o filme cheguem até ele, é importante. E hoje, você pega um moleque de 18 anos que tá na faculdade de publicidade, fazendo mídias sociais, convida o moleque para participar de um projeto, para fazer um filme, um longa-metragem que vai ter a Sônia Braga. Você acha que o moleque não vai estar toda hora publicando coisa lá, falando sobre o filme, pegando cena de bastidor e não sei o quê? Fora que é uma coisa que qualquer um da produção pode fazer. Você dá acesso para um monte de gente. E tem aquele ótimo filme que eu acho que mostra um pouco disso, que é o Chef, né? Que é um filme que mostra isso mesmo. O cara querendo fazer um food truck, não sabe por onde começar, aí leva lá o filho dele que vai nas redes sociais lá sentado, publicando coisa em Facebook, não sei o que, papapá. O negócio vira uma febre, entendeu? Esse filme com o Jon Favreau, né? Exato. É bem bacana mesmo. E eu até lembrei de um ditado bem popular, assim, que fala, quem não é visto não é lembrado. Então é o caso com o que você tá falando. Se o filme ele não tem uma divulgação, se as pessoas não veem, elas não conhecem. Se ele não é mostrado, se ele não é divulgado de forma ampla, a pessoa não vai ter aquela vontade de assistir. Eu cito um exemplo, um filme nacional do ano passado, que fez um puta sucesso e foi um dos raríssimos filmes brasileiros que eu fiquei assim, puxa, sábado eu vou no cinema assistir esse filme, que foi o Que Horas Ela Volta. Esse filme eu posso dizer que eu tava com expectativa alta, tava ansioso pra assistir. E que é um grande exemplo de filme que só foi ser divulgado quando já tava no hype. Exato. Ganhou prêmio. Eu não me lembro de ter visto algo desde o seu princípio, entendeu? Porque entra várias questões, também na verdade. Entra várias questões, mas assim, o fato a gente tem diferentes situações e a gente pode encontrar um equilíbrio, sabe? Assim, no sentido de que não dá pra exigir de um cinema europeu, brasileiro, iraniano, que tenha o mesmo hype dos filmes americanos, porque é um outro mundo, é um outro planeta, mas é óbvio que dá pra aprender com ele e aplicar algumas coisas, isso é claro. Exato. Eu nem acho que a questão, palavra até, esse hype, né, que a gente tá falando aqui, não acho nem que seja, nem questão de hype, eu acho que é questão de fazer o mínimo, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem no Brasil cerca de 100 milhões de pessoas que estão conectadas na internet. Dessas 100 milhões, a gente tem praticamente 450 milhões de buscas inéditas feitas no Google diariamente. No Brasil, isso. No Brasil. 100 milhões de pessoas, brasileiros conectados à internet. E a gente tem 450 milhões de buscas inéditas no Brasil.
hoje, se você não está na internet, se você não consegue fazer essa divulgação, se você não consegue fazer isso com antecedência, você tá tendo uma, entre aspas, uma morte digital ali. Porque um filme como o Aquarius, por exemplo, que hoje tá com 7.000 e poucas pessoas, em um mês só, eles estão há um mês no Facebook. Se eles tivessem feito toda a divulgação desde o princípio, fazendo como isso que a gente falou, tipo, desde a parte de divulgação e não sei o que, eles poderiam estar com muito mais pessoas, atingindo um público muito maior que estaria já com uma expectativa muito grande também para ver esse filme. Entendeu? E muito mais gente divulgando, compartilhando, né, viralizando. Então, assim, o que eu acho é que existe sim uma imaturidade da nossa parte. Eu acho que ainda falta pra gente fazer o mínimo, né? Fazer o mínimo de sabe, já tentar colocar essas coisas em prática, tentar fazer esse tipo de coisa de, vamos confirmar o ator, vamos divulgar quem que é o diretor e tal. Um Kleber Mendonça, filho da vida aí, que tem um intuito de fazer um tipo de cinema, ele pode perpetuar o discurso dele de uma forma muito mais abrangente se ele atingir mais pessoas, é fato, entendeu? Sim, claro, com certeza. Então, assim, é isso que a gente precisa tentar entender. A gente tá aqui hoje discutindo justamente sobre essa coisa da realidade versus a expectativa. E no fim a gente caiu num papo interessante de falando justamente sobre a expectativa e realidade do cinema brasileiro. Sim, também. E o ato de criar expectativa, né? O ato do cinema é importante. Qualquer coisa que lida com entretenimento é importante, né? Só pra dar um exemplo, eu lembro até hoje quando citaram pela primeira vez que ia ter um filme do Faroeste Caboclo. Todo mundo ficou, vamos fazer um filme do Faroeste Caboclo, finalmente. Aí fica um ano, né? Beleza. Sumiu, né? Não, aí fica um tempo, é claro, porque o projeto tá lá, estão buscando grana. Não dá pro cara ficar assim, gente, acabei de mandar proposta pra Nestlé, estamos esperando aqui ver se eles vão me pagar 100 mil reais pra gente terminar o filme. O cara não vai fazer isso, né? Então eles têm que esperar ter tudo pronto, até porque enquanto o filme não tem toda a grana que ele precisa, ele pode morrer. Ele pode nunca sair do papel. Então, assim, você não pode, daí realmente você não pode divulgar. Então, assim, beleza, aí fica, aí de repente, estão gravando, e nananã. Aí você consegue ir recebendo, mas por que a gente foi recebendo essas informações com um pouco mais de capilaridade, pra dizer assim? Porque o filme todo mundo tava esperando, todo mundo conhece a música do Faroeste, a nossa geração e gerações mais novas e até mais velhas, ouve a música, imagina um filme na cabeça e, sabe, tá todo mundo na expectativa. Tem agora filmes da Vagalume, né, tipo, teve o Escaravelho do Diabo, tem um projeto de Um Cadáver Ouve Rádio, que é um filme, que é um livro super famoso da série Vagalume, que tá pra ser adaptado, mas assim, eu lembro que eu noticiei no Cinemação até, vão filmar Um Cadáver Ouve Rádio. E provavelmente agora eles ainda estão terminando o roteiro, procurando gente pro projeto, tentando passar em algum edital, etc. Então, a coisa vai, sabe, não dá pra você ficar noticiando isso. Então vai demorar 1 ano, 2 anos, pra você ter uma notícia do tipo, conseguiram, vão filmar, sabe? E aí até filmar, aí enrola, aí o projeto fica parado, aí, né? Todo cinema que não é uma indústria passa por isso. Não vai falar assim, não, o cinema brasileiro é uma porcaria. Não. Todo cinema, toda nação, todo país que não tem uma produção mais industrial, não vai ter isso. Isso provavelmente existe na Nigéria, que eles têm a indústria deles, na Índia, que tem a indústria deles, no Japão, que tem uma indústria muito forte local, na China e nos Estados Unidos. Pronto, os outros países, talvez na França, mas na França é também uma outra pegada. Então, assim, não tem, é difícil, entendeu? É bem complicado e é outro mundo, é outra natureza. Tem que tentar criar essa expectativa, tem que fazer com que isso chegue, sim, mas tem que entender que não é Hollywood, é outro mundo. Não, exato, exatamente.
Chegando ao final de mais um podcast, agora podcast animação número 180, batemos esse papo aqui muito legal sobre expectativa versus realidade, hein? Vocês dois achando que não ia dar pano pra manga esse podcast, hein? Ouso dizer que o podcast foi acima das expectativas. Eu ia fazer alguma piadinha também de que é a minha expectativa para esse podcast. Mas é por aí mesmo. Eu acho importante a gente discutir umas coisas mais amplas, assim, mais viagens, né? E exato, isso é importante, hein? É bom. É muito legal, muito legal. Então, agradecer aqui, né, a presença do Dani, do Henrique, mais um podcast, agora podcast 180. Faltam 20 pra gente chegar no nosso querido podcast 200, hein? Olha aí, que coisa mais marcante pra nossa história. Rafa, eu que agradeço o convite, como sempre. Sou um participante titular aí, meio fugido, mas sempre que possível eu tô por aqui. E agora tem mais 20, então, pro nosso grande rumo ao 200, certo? A gente tá com expectativa boa pra chegar lá. Mas é isso, valeu Henrique, valeu Rafa, todo mundo que tá ouvindo, comente se a gente atendeu as suas expectativas pra esse podcast. E é isso, até semana que vem. O podcast Cinemação número 180 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.